tá? Mas geralmente essa variação modular aqui é previsível também, porque isso demanda um tempo para começar a entrar em operação, tá? Estou chamando a atenção disso daqui para fazer o contraponto com as residências, que tem uma variação absolutamente contínua, tá? E tem uma variação absolutamente, ou não vou dizer absolutamente, né, mas ela é mais imprevisível, tá? Principalmente no que diz respeito ao indivíduo, tá? O coletivo, né, o coletivo aqui eu estou dizendo, a curva de carga de um alimentador de distribuição, ela é conhecida. Faz uma medição numa segunda-feira, de uma determinada época do ano, que dá uma determinada temperatura, na outra segunda-feira, ela é praticamente a mesma coisa, tá? Os indivíduos lá embaixo variam bastante, mas essa variação é muito pequena. Quando eu vou modelar a minha carga com relação à variação em tensão, tá? Nós temos dois modelos estáticos, eu estou me referindo aqui, bastante usados aí, tá? Um deles é um modelo exponencial e o outro é um modelo polinomial, chamado modelo ZIP, né? Porque ele divide os consumos numa parcela que é proporcional aqui, ó, ao quadrado da tensão, então caracterizando como se fosse uma parcela em impedância constante. Tem uma parcela que é linear com o crescimento da tensão aqui, que ela é dita como corrente constante, e tem uma parcela que é constante mesmo, que vai ser dita potência constante, tá? Então, mais ou menos, o polinomial ele divide a carga entre uma parcela potência constante, corrente constante e impedância constante. E tem um outro modelo, que aí é um pouco mais difícil, vamos dizer, de interpretar o que ele está representando, é um modelo exponencial, que ele é um alfa, né? Então, o modelo anterior da bateria também tinha um alfa e um beta, né? Eu vi, pô, o meu também tem um alfa e um beta. Eles não são a mesma coisa, né? Mas ele tem um alfa, então, que é um fator, aqui é o expoente, né? Da parte ativa da potência. Tem um beta aqui, que seria relacionado com a parte reativa da potência, e eu ainda podia botar um gama aqui no meu modelo, para ficar melhor que o dele, tá? Que é para representar a parcela não ativa, tá? Que é uma parcela mais complicada, tá? Eu estou resumindo aqui a parte de potência ativa e reativa, porque isso aqui já é complicado bastante, tá? Eu não vou complicar mais ainda, porque aí eu não vou chegar nem perto da solução. Então, para ter uma ideia, algum tempo atrás eu fiz alguns ensaios com cargas específicas, eu fiz com várias, eu vou apresentar uma só aqui, que é uma lâmpada incandescente, que seria uma carga que antes de ensaiar, né, eu já sabia a resposta, né? Ela é impedância constante, tá? Eu errei, né? Tá? A gente olha aqui que parece uma reta isso daqui, né? Seria uma parábola, né, na verdade, mas como é um trecho tão pequenininho, né? Essa função aqui de segunda ordem, que representa a melhor aproximação para esses valores medidos, é dada por essa função aqui. Tá? Então, se nós tivéssemos uma impedância constante, esse fatorzinho aqui tinha que ser 1. O fator é meio. Tá? E o outro fator aqui, da parcela dita corrente constante, é meio também. Tá? Então, a gente olha que essa lâmpada, né, ela é uma mistura, né, entre uma carga que seria corrente constante e impedância constante. Não coloquem 0 nesse V aqui, tá? Porque se fizer isso, fica bacana, né? Aí ela vai ficar com uma demanda negativa, né? É muito bom, ela é uma fonte, né? A lâmpada apagada, ela gera energia, tá? É óbvio, né, que isso é um erro da aproximação, né? Essa aproximação ela é válida na faixa de medição que foi feita, que vai de 0,9 a 1,1 PU, né? Não se entusiasmem com esse modelo, né? Não extrapolem, literalmente, tá? Se nós estivermos interpolando, e a tensão de operação não varia muito mais do que isso aqui mesmo, tá? Essa representação aqui ela é perfeita, tá? Fora daquilo que nós medimos, aí já não tem mais validade alguma, certo?
Mas, de qualquer maneira, o que me chama a atenção aqui, e o que eu gosto de usar isso aqui como exemplo, é que mesmo uma lâmpada singela, ela não é uma carga do tipo impedância constante. Tá? Aí, como que eu vou representar os outros equipamentos que são mais sofisticados? Menos ainda, né? Eu não tenho nenhuma expectativa de que algum dos dispositivos que a gente liga na rede, eles sejam potência constante. Tá? Bom, aí, para não dizer que eu vou usar só o meu trabalho para utilizar isso, recentemente tem uma publicação desse AGA aqui, e aí ele pega uns valores medidos em outros locais aí, e aí são valores compostos medidos. Tá? Então ele pegou duas classes de consumidores, aqui no caso residencial e comercial, tá? E ele usou o modelo polinomial, e aí ele está utilizando aqui os alfas e betas do modelo polinomial dele, e aí eu não coloquei um por um, né? Mas só para dar uma ideia para vocês assim, ó, a carga residencial que ele mediu, o alfa, esse variou de 0,7 a 1,3. Tá? É uma variação expressiva, né? Bom, mas o que significa esse número, né? Pô, é um alfa lá. Bom, se fosse alfa 0, eu teria uma carga do tipo potência constante. Tá? Se fosse um alfa 1, seria corrente constante. Se fosse um alfa 2, seria impedância constante. Né? Nesse caso aqui, a gente vê que, tanto na residencial quanto na comercial, o negócio vizinha o 1. Tá? Excursionando em torno do 1. Tá? Os valores diferenciados aqui é com relação à época do ano. Tá? Então, ele tem medição no inverno, verão, outono, etc. Tá? E aí tem uma variação temporal, tá? E, obviamente, de um lugar para o outro. E também com relação à classe do consumidor. Isso relacionado com a potência ativa. Né? Agora, para a potência reativa, aí a gente vê que realmente ela não é nada do que nós imaginávamos, nem dentro do modelo ZIP. Tá? O modelo ZIP quase não conseguiria representar ela, porque os expoentes aqui são bem mais elevados. Tá? É óbvio que eu vou conseguir arrumar fatores lá para aquela minha função ali, de segunda ordem, para aproximar isso aqui, e vou poder dividir ela em corrente, potência e impedância constante. Tá? Mas o que chama atenção aqui, ó, é que aquilo que é válido para o ativo, muitas vezes pode não valer para a potência reativa. Tá? Porque eles têm comportamento bem diferenciado. Tá? Hoje já se tem mais ou menos acertado aqui para a rede de média e baixa tensão, de que a ativa ela é mais ou menos uma corrente constante, e a reativa ela pode ser mais ou menos representada como se fosse uma impedância constante. Tá? Mas, de qualquer maneira, nenhuma dessas duas afirmações aqui são absolutas. Né? É ruim quando gravam as coisas que a gente fala, né? Porque depois o tempo acaba te fazendo passar vergonha. Né? Mas, enfim. Bom, com relação à variação horária, tá? Aí nós temos esses padrões de consumo aqui ao longo do dia. Né? Então nós temos aquele padrão típico residencial, que é o cara que passa fora de casa, que na madrugada não consome nada, de manhã cedo alguma coisa acontece, durante o dia pouca coisa acontece, e lá no período da ponta, das 18 às 21, ele começa a aumentar a demanda dele, né? Porque é o período que está chegando em casa, banho, janta, e televisão, e etc. Tá? Ar-condicionado. Então, esse é um comportamento padrão. O comercial, ele tem aquele uso quase que uniforme ao longo do dia, né, do período comercial, e o intervalo do almoço ali dá uma diminuidinha. Perdão, esse aqui é o industrial, tá? Então, uma parada no almoço ali, dá uma diminuída. E o comercial, ele até tem um aumento no almoço, né, que está relacionado com as pessoas que estão indo aos centros aos restaurantes. Tá? Obviamente, isso aqui é um comportamento de um conjunto, né, do coletivo, aquele que eu falei que é previsível, e ele é repetido diariamente, tá?
Mas à medida que a gente se aproxima da carga, aí não tem mais esse tipo de coisa aqui, porque tudo pode acontecer. Tá? Então, uma das maneiras de representar essa variação diária, tá? Eu coloquei aqui uma figurinha de alguns consumidores variados aqui, que estão conectados ao mesmo alimentador. Então, a curva azul clarinha aqui é a soma delas, né? A gente tem aqui embaixo, nessa sobreposição de imagens aqui, a gente tem aquelas soma de características dessas aqui, tá? E o conjunto deu isso aqui, ó. Tem uma ponta aqui na hora da ponta, né? Uma diminuição aqui na hora do meio-dia ali, que é um comportamento da indústria, né? Numa parada, né? E uma das maneiras de representar isso aqui, bastante comum, é usar essas ditas curvas de duração, né? Então o cara pega esses valores observados ao longo de um dia, de um mês, de um ano, tá? E ordena isso, tá? É o que está realizado aqui nessa curva, tá? E aqui embaixo eu botei os índices referentes às horas, tá? Na ordem que aconteceu, né? Então a hora de maior consumo 21, depois às 19, assim por diante. Bom, quando a gente faz isso aqui, essa variação que representa muitas flutuações aqui ao longo do dia, ela vai apresentar uma variação assim mais contínua, né? Essa variação contínua muitas vezes é dividida em alguns patamares, e aí o cara trabalha lá com um patamar de carga máxima, um patamar médio, um patamar mínimo ali. E aí, para representar a variação no tempo da carga, ele troca a situação de um ponto de operação por 3 ou mais pontos de operação que vão representar esses patamares aqui, nos quais a carga se distribui ao longo do tempo. Tá? O que eu ia dizer aqui? Bom, claro que quanto mais patamar for usado aqui, melhor, né? Só que se for usar muito patamar, daqui a pouco usa o valor instantâneo lá, porque o problema ficou tão complicado que no fim resolve do jeito que é mesmo e não tenta fazer uma simplificação que é muito cara. Tá? Então, geralmente, isso aqui acaba ficando em 3 patamares ali, que são razoáveis para representar uma variação horária. Tá? A parcela mais difícil da representação da carga é a questão relacionada com o desequilíbrio entre as fases. Tá? Se nós vamos representar a carga desequilibrada, né, nós vamos ter que trabalhar com o modelo da rede também, por fase. Né? E aí já trabalha com modelos acoplados. Então, o que eu observei dessa representação aqui, de carga desequilibrada, pelo menos para os estudos que eu fiz, tá? Que estão vinculados com cálculo de tensão e cálculo de perdas. Tá? É que, logicamente, né, já era um resultado mais ou menos esperado, para a determinação de correntes e das perdas que vão acontecer nas linhas, é fundamental. Né? Não tem condição de obter um modelo médio que eu consiga obter um resultado bom para cálculo de correntes e de perdas. Tá? Mas, em contrapartida, para mim determinar as tensões nodais, os erros são pequenos. Tá? Eu coloquei 10% aqui, mas vocês vão ver que no exemplo é bem menos. Tá? O problema maior aqui, no caso de querer fazer uma representação completa por fase, é obter os dados. Tá? Porque aí, além da carga se distribuir nas fases, ela se distribui de forma diferenciada, né? Ela ainda se distribui no tempo. Né? Então, para me resolver um problema que antes eu pensava que eu tinha uma solução fácil, né, usando um modelo por fase, calculando igual para todo mundo, daqui a pouco eu tenho, sei lá, milhares de soluções, tá, que vão acontecer em momentos diferentes de operação daquele sistema, que é complicado. Né? Bom, nas redes de alta, obviamente, esse desequilíbrio ele praticamente não existe. Tá? Então, a rede que eu estou usando aqui é uma rede de baixa tensão, tá? Em 380, 220 volts. É um circuitinho alimentado por um transformador de 45 kVA, que está ali, essa amarelinha aqui. Tá?